Vamos falar Muito hoje bom. sobre Minas Frescal. É a segunda parte, hein? Lembrando, pessoal, aí que a gente já fez uma primeira parte, semana passada, a gente fez uma live muito interessante sobre o processo de fabricação do queijo Minas Frescal. E a gente teve muitas dúvidas, né, Wilson? Não deu nem para a gente responder naquela live e hoje a gente quer aí dar continuidade aí nesse assunto que chamou a atenção do pessoal aí, verdadeiramente. É isso aí, o pessoal deixou bastante pergunta aqui pra gente sobre o queijo Minas Frescal. Coloca Isso. pra gente aí quem está participando dessa live de qual laticínio que é e se fabrica queijo Frescal e se fabricar, coloca a quantidade em litros de leite para nós. E fica à vontade também, né? Tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira entender melhor, nós estamos aí à disposição de vocês. O grande Tequino participando aqui mais uma vez. Um abraço, Opa, muito bom, Tequino. professor, muito bom. Beleza, maravilha, Ô, pessoal. Éder, eu acho que a gente não Vamos pode lá. deixar de, por mais que a gente já fez uma live, a gente não pode deixar de falar sobre a origem do queijo Minas Frescal. Sim, sim. Isso é sempre importante o pessoal entender aí, né? Que é das origens dos queijos. E esse é um queijinho, né? Que não é à toa que é chamado de Minas, né? É um queijo de origem aqui nas montanhas de Minas, né? É um queijo aí que tem uma origem bem antiga, né? Desde a época aí da colonização, mas que ao longo do tempo ele inclusive começou a ter algumas alterações, né? Esse queijo Minas, a gente tem ele hoje disponível como queijo Minas Frescal, que é o assunto base aqui hoje da nossa live. A gente tem o queijo como Minas Padrão, né? Que é um queijo Minas um pouquinho mais seco, né? Com umidade um pouco mais baixa, né? E a gente tem também o queijo Minas artesanal, né? Só que são variações, né? Cada um na sua característica específica. Mas todos queijo Minas, né? Minas Frescal, Minas Padrão, Minas Artesanal, Minas Meia Cura, né? São todos queijos aí da mesma origem, queijo tradicional, iniciado sua produção aqui no estado de Minas e difundido para o Brasil inteiro, né? Hoje, se a gente perguntar aí, todo mundo participa da live, cada um de um lugar, todo mundo tem aí produções, né, de queijo Minas Frescal, né? Caiu no gosto do brasileiro de forma geral. É isso aí. Ué, pessoal, então a gente teve vários questionamentos aqui que não foram respondidos na última live, por isso a gente está dando Isso. sequência aqui. E eu vou começar aqui com o questionamento da Adriana, que acabou de entrar aí, que ela Muito colocou bom, para a gente Adriano. aqui o seguinte: fazemos microbiologias, fazemos microbiologia, tiramos 4 amostras para shelf life e uma fica na estufa a 36 graus por 24 horas. Não dá nada. E de repente volta estufado do mercado. O que pode ser? O que fica É, no nosso shelf life fica mantido em temperatura de 7 a 9 graus. sim, sim. Adriano, isso tem uma determinada lógica de acontecer em alguns casos. O que acontece? Normalmente, a microbiologia ela não é uma ciência totalmente exata, né? E ela não é exata porque o número ele é aproximado, né? O número de colônias de bactérias, que não é nem número de bactérias em si. Ali a gente consegue contar as colônias que as bactérias formam. E o que acontece é que muitas vezes a gente pode ter um número muito baixo nas amostras em que a gente selecionou para análise, mas não quer dizer que aquele resultado reflete totalmente a tudo aquilo que o lote pode conter, né? A variação que pode ocorrer no lote. Por que eu falo isso? Gente, pensa bem, queijo é um detalhe que, assim, no momento de embalagem, ele é individualizado. Se você não tem um sistema automatizado de embalagem, provavelmente um colaborador toca em todas as peças de queijo. Um ou mais colaboradores, né? Então, a possibilidade da gente escolher um determinado número de peças para analisar e elas não darem nada, e algumas peças daquele mesmo lote derem algum número de contaminação, né? Mesmo que dentro do padrão, isso é importante, né? Que a gente tem um padrão microbiológico para o queijo Minas Frescal. Mas vamos supor que dá dentro desse padrão, mas dá um número baixo. Vamos colocar aí 40 UFC por ml de coliformes totais. O que vai acontecer?
Se as condições de armazenamento desse queijo com 40, que está dentro do padrão, ele for inadequado lá no ponto de venda, esses 40 unidades formadoras de colônia, elas podem se multiplicar rapidamente, ultrapassarem a barreira de 1.000 colônias por ml e daí por diante. Né? E o que vai acontecer? O seu produto com certeza vai sair fora do padrão. Então são condições. Né? Primeiro, que a microbiologia ela não representa 100% tudo aquilo que você tem. Inclusive, em algumas metodologias, a gente considera que a probabilidade é de 95% daqueles resultados refletirem a realidade de 100% do seu lote. Ou seja, ainda tem 5% de margem aí que a gente não tem certeza. Então isso pode acontecer. Né? Mas, infelizmente, tem outra metodologia? Não, é essa mesmo, é a metodologia mais aproximada que a gente tem para controle. A gente corre esse risco, mas, infelizmente, tem essa possibilidade. E a outra possibilidade é de, mesmo tendo uma contagem baixa, a forma de armazenamento inadequada, muitas vezes em temperatura elevada, que é um dos principais pilares aí para o desenvolvimento dos micro-organismos, faz com que essa contagem baixa atinja números muito elevados, a ponto do produto sair fora do padrão e chegar a estufar. Tem uma terceira situação, que a gente pode estar fazendo a análise de determinados grupos de bactérias, mas na prática o que está fazendo o seu queijo estufar não seja aqueles grupos que você está pesquisando. Né? Eu falo isso porque é o seguinte, a gente tem uma ideia de que coliformes causam estufamento, e na prática é causa. Né? Mas não são só coliformes que causam estufamento. Né? Principalmente em queijos de umidade muito alta, a gente tem um efeito aí com relação a um grupo de micro-organismos que eles são um pouquinho diferenciados dos coliformes, que a gente está falando de leveduras. Bolores e leveduras, na verdade. Mas, e principalmente se tratando de leveduras, a gente tem essa situação. Muitas vezes esse queijo é contaminado por leveduras e provocam estufamento. Mas tem uma diferença. Né? Normalmente o estufamento provocado por leveduras, principalmente aquelas que vão contaminar a superfície do queijo, né? A casca do queijo, né? Elas produzem gás e estufam a embalagem. Então, assim, o pessoal pode até colocar, Adriano, se é o caso de vocês. Quando você pega lá o queijo, a embalagem está estufada, está redondinha a embalagem. E o queijo lá dentro, no formato comum dele. Isso não é coliforme. Né? É diferente a atuação desses micro-organismos. O que acontece com o coliforme? O coliforme, ele estufa, mas ele produz gás dentro da massa. Então ele produz várias olhaduras pequenas, bem brilhantes, e faz estufar a peça, não só a embalagem. Então são duas situações diferentes que podem ocorrer. Né? É bem interessante que são motivadores diferentes. Um coliformes, o outro, principalmente leveduras, né? Que provocam esse tipo de situação. Né? Em ambos os casos, né, a gente precisa de ter, no nosso processo de fabricação de maneira geral, um controle da higiene ao extremo. Aí sim a gente tem controle sobre o nosso processo de fabricação de queijo frescal. É extremo mesmo, é aquilo que eu falo do pessoal controlar a todo momento, inclusive os colaboradores, né? Eles receberem informações bem frequentes sobre, né, higiene e hábitos higiênicos, para que a gente consiga produzir esse queijo que realmente tem uma facilidade muito grande de se contaminar. Né? Então, é uma atenção total, né, de todas as fases do processo, para que a gente evite esse estufamento. Ela até colocou aqui que não dá nada no queijo cubado a 36 graus. Uhum. Sim. É uma situação interessante que eles fazem, que eles fazem uma incubação. Essa incubação é o que? Basicamente é o que você faz na análise. Né? Você oferece para as bactérias uma temperatura ideal, né, para desenvolvimento. Para quê? Para você avaliar se aquilo ali vai desenvolver. Né? Mas pode não ser a característica primordial. Né? A gente está falando aí depende da situação, é claro, né? A gente tem que avaliar a fundo, são vários pontos para a gente investigar causas, né?
Mas, por exemplo, se for coliforme, né, a causa do problema, mesmo que tivesse um pequeno número, né, abaixo de 10 unidades de formador de colônia por grama, já seria o suficiente nessa temperatura para ele desenvolver a ponto de estufar esse queijo. Então, provavelmente, por essa informação, a gente tende a descartar a contaminação por coliformes. Mas aí continua tendo a possibilidade daquela contaminação por bolores e leveduras. E um caso interessante, no caso de bolores e leveduras, a temperatura mais elevada não necessariamente favorece o desenvolvimento desses micro-organismos. Pelo contrário, eles têm uma tendência de desenvolver melhor em temperatura de refrigeração, né? Então, pode ser aí o motivo dela colocar na estufa e não ter resultado. Vou continuar com a pergunta dela aqui. Algum problema no leite, tipo CCS, CBT, pode ajudar nisso? Pode, com certeza, né? Quando a gente fala da questão de qualidade do leite para a produção de queijo, ele vai interferir em todos os fatores, né? E o pessoal começa a falar assim, não, mas eu vou pasteurizar meu leite, eu tenho certeza que vai eliminar essas bactérias. A gente tem que lembrar uma situação matemática. A pasteurização, ela é uma redução, né, do número de bactérias presentes no leite inicialmente até um número aceitável, né? O que pode acontecer é que da gente ter uma contagem muito elevada no início. Quando a gente faz o processo de pasteurização, a gente vai diminuir esse número dessas bactérias, contudo, ainda seja um número que seja suficiente para prejudicar, para continuar acelerando ali durante a fabricação e a gente ter o produto contaminado lá no final do processo. É claro que assim, o maior efeito do número elevado de contagem bacteriana total está relacionado a sabores alterados no queijo. Não está relacionado à contagem bacteriana, à contagem de coliformes, não está relacionado. Em tese, não. Mas influencia, com certeza, esse resultado final, né? Então, cuidado com esse leite com contagem bacteriana total muito alta, porque a gente tende a acreditar que a pasteurização vai eliminar e que vai ser eficiente. Só que ela é proporcional. Se você entra com leite com 1 milhão, o resultado é um final. Se você entra com leite com 100 mil unidades de formador de colônia, o resultado é outro no final. É proporcional. A gente precisa ficar atento sobre isso. É isso aí. Vamos para uma próxima pergunta aqui do William. Quais os impactos da adição da enzima fosfolipase sobre o rendimento do queijo Minas Frescal? O que acontece? Essa é uma enzima que a gente tem feito alguns testes aqui, inclusive, né, no nosso trabalho, para a gente entender qual que é a melhoria que ela vai favorecer. Porque, em tese, ela favorece o nosso rendimento e ajuda na questão de obtenção de mais creme, né? Porque a gente, para fazer o uso da fosfolipase, a gente tem uma redução, né, da gordura base do leite para a gente utilizar no processo de fabricação. Mas o que eu posso te dizer até agora dos resultados que a gente obteve? Existe uma leve melhoria, né, de rendimento, né? Não foi observado de acordo com o que o fornecedor nos orientou e declarou que teria, né? Não foi esse o número esperado, né? E a gente notou que, em tese, se você reduz demais esse teor de gordura, a gente tem uma diminuição do rendimento, né? O fornecedor muitas vezes te recomenda, não, pode fazer aí com 2,3, 2,4 de gordura, que o queijo vai ficar muito bom, vai ter o mesmo rendimento e você vai ter mais creme. Não foi na prática o que a gente observou. A gente observou que a gente reduzindo um pouco o teor de gordura, a gente continua tendo um rendimento basicamente idêntico àquele rendimento que a gente tem no processo tradicional, que você já tinha anteriormente, e aumenta um pouco do teor de creme, né, a quantidade de creme que é obtido. Mas esse rendimento ele não foi tão significativo, né? Não vou te dizer números, porque a gente ainda tem feito testes ainda,
para a gente identificar se isso vale ou não a pena efetivamente, porque a enzima é uma enzima cara também, né? Então, além de uma melhoria de qualidade do queijo, ela tem que favorecer o rendimento, porque senão não é viável fazer o uso dela, né? Éder, uma outra questão em cima da fosfolipase é a questão do soro. Esse soro proveniente de um queijo fabricado com enzima fosfolipase, ele pode ser utilizado na fabricação de outros queijos? Eu estou te perguntando isso porque em um laticínio que usa essa enzima, a gente tentou fazer ricota. E eu observei que a gente já fazia ricota antes de usar a enzima e tinha uma ricota de qualidade boa. Usando o mesmo processo, mas com o soro proveniente da fosfolipase, a gente teve uma ricota muito mole. Sim. É uma alteração que a gente também tem observado aí nos testes que a gente tem feito. E ela pode estar relacionada ao aproveitamento, né, de grande parte ali dos componentes ali do leite, realmente no queijo. Isso a gente observa, até porque o soro proveniente de um queijo produzido ali com a fosfolipase, ele tem uma tendência de ter o teor de gordura muito baixo. Isso é um dos parâmetros que a gente consegue mensurar, né? E a gente não consegue, pelo menos a gente não fez esse estudo tão aprofundado, a gente não consegue mensurar sobre os outros parâmetros quais foram os impactos, né? Sobre outros nutrientes ali, qual foi o impacto real disso, né? Mas é uma observação que realmente acontece. A ricota, ela tende a ficar realmente uma ricota mais mole, né? E outra, o rendimento dela também não é legal, não é igual, né? Não. E o soro também ele gera muita espuma. Muita espuma, Isso assim que está descendo ali para a adrenoprensa, né, para quem faz uso de queijo mate de adrenoprensa, essa é uma observação notória. O pessoal acha que, inclusive, está caindo água com sabão ali dentro da produção de queijo, porque espuma muito. São algumas das desvantagens, né, se a gente pode dizer assim, que ocorre quando a gente faz o uso da fosfolipase, né? Por isso que tem que ser muito bem estudado, né? Por isso que eu não falei aqui se é bom ou ruim. A gente tem um estudo ainda apurado ainda sobre, né, os efeitos dessa fosfolipase, se eles vão ser benéficos realmente ou não, né? E isso a gente não está fazendo só com queijo frescal. A gente faz com outros tipos de queijo, até para a gente avaliar em diferentes tipos de queijo quais foram as reações em cada um deles. Mas a gente não chegou ainda a uma conclusão, né? Não temos um estudo concreto para falar que é muito efetivo, não é efetivo, não vale a pena, né? O que a gente tem até agora é que realmente, quando a gente equilibra ali o teor de gordura, em termos de rendimento, a gente consegue pelo menos manter um rendimento adequado quando a gente faz uso dela. Em alguns queijos, por exemplo, como queijo mussarela, a gente nota, em termos de características sensoriais e características funcionais do queijo mussarela, ela melhora essas características, né? Isso a gente observou. Uma mussarela fabricada com a fosfolipase tem um fatiamento muito interessante mesmo, né? Um derretimento muito bem ajustado, sem expulsão extrema de gordura, né? E, inclusive, isso é muito, muito lógico, até porque no leite que a gente utilizou foi padronizado para um teor de gordura um pouco menos elevado. E isso favorece também na hora de expulsar a gordura lá, quando a gente está fazendo o aquecimento da mussarela. Mas então é um estudo que merece, né, a gente ter novos capítulos para que a gente tenha uma conclusão completa aí sobre o uso ou não da fosfolipase. Eu acompanhei também algumas indústrias que estavam usando, e o relato que eu tenho até o momento também em questões de rendimento não teve tanta alteração, mas você consegue ter um aproveitamento maior de soro. Pode ir suba de creme. Então, essa indústria em questão, ela usou a fosfolipase para fazer mussarela. Então, você conseguia fazer uma mussarela com 2,7, 2,8 de gordura, com o mesmo rendimento, mas não teve ganho no rendimento. Só isso que a gente tem notado. Nesse caso, em contrapartida, a indústria produzia ricota. Aí já não conseguiu fazer uma ricota de qualidade mais.
E uma coisa que eu observei, o soro proveniente da fosfolipase, ela tem um odor O odor. muito forte. É. Só que isso é uma situação que, por incrível que pareça, alguns não relatam. Algumas indústrias que fazem uso não relataram esse odor diferenciado do soro. Mas em todas aquelas que eu fiz teste, o soro realmente tem um odor bem diferenciado. Eu também, que eu Né? participei, eu vi que o Isso cheiro é bem é, forte. isso aí foi notável. O fornecedor, inclusive, de uma fosfolipase muito aí, tem uma Usado aqui. propaganda muito grande, né? Não vou nem falar que é muito usado, porque eu acredito que não está sendo, mas tem uma propaganda muito grande, muito forte dela. Esse fornecedor garante que não tem alteração do odor do soro. Mas a gente, na prática, observa que existe. Né? Então, são situações que merecem aí, né, um acompanhamento maior, um tempo maior de estudo, né, para que a gente tenha uma, como se diz, uma resposta mais concreta sobre a utilização, sobre a necessidade, se ela atende ou não, de acordo com o que ela vende, né, de acordo com o que o pessoal quer vender dela. Olha, só mais uma questão em cima disso. É, os fornecedores desse tipo de enzima, eles alegam que para a enzima funcionar corretamente, tem que usar em conjunto os seus respectivos produtos, tipo Sim, coagulante, entendeu? Ah, sim, não, sim. se você não usar com coagulante X, você não vai alcançar o seu objetivo com a fosfolipase. Você acha que isso procede ou não? O que acontece? Foi até um dos objetos nossos de avaliação o uso de acordo com a recomendação do fornecedor e o uso de acordo com o que já existia em algumas empresas, que inclusive não era o coagulante do fornecedor da enzima. E a gente não observou diferenças significativas em termos de rendimento e também de qualidade. Ou seja, a gente conseguiu o mesmo resultado usando a fosfolipase com o coagulante indicado pelo fornecedor e com o coagulante concorrente de boa qualidade, logicamente, porque o coagulante do fornecedor da enzima é um coagulante muito bom, né? Recomendado, inclusive, é um coagulante que a gente recomenda. Só que ele tem concorrentes hoje de peso. Né? Por muito Sim, tempo ele foi o único o único. coagulante no mercado que tinha resultado efetivo. Era usar e era claríssima a diferença para os outros produtos do mercado. Hoje ele tem concorrente. Concorrente de peso, que inclusive mostra resultados ali, ó, bem junto desse coagulante. Então, a gente fez avaliações com o coagulante indicado e com o coagulante do concorrente. Os resultados ali, principalmente de rendimento, foram bem próximos ali, não tendo diferença significativa. Beleza. Encerrado isso aí, vamos para a Né? próxima aqui. Vamos Olha, do lá. Alessandro, ele colocou como questionamento que eu queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de produto, tá? Vamos Os lá. queijos Minas Frescal, recheado Uhum. com goiabara, doce de leite, tem registro na legislação? E eu queria aproveitar essa pergunta, que queria que você falasse um pouco sobre esse produto, sobre os queijos, porque a gente Sim. vê vários aí, recheado com requeijão, goiabara, Uhum. doce de leite, igual ele citou aqui. Isso é Sim, sim. permitido? Como que funciona isso? O que acontece? São situações permitidas, sim. Né? Não existe uma legislação específica para isso. Né? A gente não tem lá na legislação um RTQ de queijo Minas Frescal com doce de leite. Queijo Minas Frescal com goiabada. Não existe isso descrito na legislação. Mas o que acontece é que a maioria desses produtos são considerados artesanais. Então, assim, não são considerados produtos industriais, são considerados produtos artesanais. E dentro da gama de produtos artesanais que a gente tem disponível hoje, que o pessoal pode fazer, não existe muita limitação. Porque a legislação não vai limitar esse tipo de coisa. Ela, desde que sejam substâncias alimentícias, né, o pessoal vai poder usar no queijo. Mas vai ser considerado um queijo artesanal.
dificilmente você vai conseguir um registro de produto, né, para uso industrial. Esse é um detalhe interessante, porque a legislação não tem definições adequadas para isso. Então, o sistema de fiscalização não vai conseguir te dizer, mas isso aqui não pode ser feito. Não pode por quê? Né? Então, ele vai simplesmente falar, não tem na legislação. Né? E vai estar correto, não existe mesmo na legislação nenhum artigo, nada que favoreça a fazer uso, né, a produzir esse tipo de produto, ou que faça o contrário, que fale que é proibido fazer esse tipo de produto. Então vai depender muito aí de uma percepção daquele órgão de inspeção, né? E muitas vezes, o que acontece? Quando a gente vai fazer isso num processo de fabricação para um órgão de inspeção igual o CIF, né? Inspeção Federal, a gente pode solicitar um registro desse produto. Né? Existe um campo lá no sistema do Ministério da Agricultura, por exemplo, que a gente coloca como produto novo. O desenvolvimento de um produto novo. Né? Esse sistema do Ministério da Agricultura, normalmente todo produto padronizado, que já tem regulamentação, você insere a sua rotulagem, o seu processo de fabricação, sua formulação, e ele aprova imediatamente. Nesse caso, se você, eu quero fazer um queijo com goiabada, você vai fazer a inserção como produto novo, esse produto vai ser submetido à avaliação do DIPOA, o DIPOA vai avaliar o seu processo, entender se realmente você tem aptidão para fazer aquele produto ou não, e se aquele produto ele pode ser comercializado com aquele nome que você solicitou. Então, vai ser uma percepção do órgão de inspeção. Né? Realmente não existe legislação que trata especificamente desse assunto. E quais os riscos desse produto Hélio? Fala um pouco para a gente aí. Bom, assim, a gente tem uma dificuldade grande para fazer esse tipo de produto. Né? A gente observa que são muitas vezes, dependendo do tipo de recheio que vai ser utilizado, né, digamos assim, recheio, vai ser incompatível com o queijo. Incompatível não de sabor, né? Queijo com goiabada é maravilhoso. Quem falar que é incompatível não comeu ainda. Mas na verdade é que durante o processo, para você colocar a goiabada ali no queijo, essa goiabada, esse queijo, eles devem ter características um pouco diferente dos queijos tradicionais. Né? Não pode ser um queijo tão úmido, senão você vai derreter a goiabada e ela vai começar a expulsar um soro vermelho ali nas bordas do queijo, vai ficar totalmente descaracterizado. Eu falo porque eu já vi essa situação. O pessoal quis usar uma goiabada muito mole, e ela produziu isso. Doce de leite, a mesma situação. Doce de leite, para ser utilizado lá, tem que ser um doce de leite mais firme, né? Pastoso, mas mais firme. Não pode ser um doce de leite muito mole que vai realmente escorrer para fora do queijo. E o próprio queijo, né? Quando a gente vai colocar, vai ter que ser uma massa mais firme. Porque senão você não vai conseguir fazer esse recheio ficar ali dentro do queijo, né? Ele vai sair para algum ponto, ele vai sair. Então tem muita dificuldade para a gente fazer isso. E lembrando que dentro dessa situação, né, a gente tem de que a matéria-prima que você vai usar, o doce de leite, a goiabada, né, tudo aquilo que você vai usar como recheio ali, né, digamos assim, tem que ter uma qualidade superior. Né? Se você usa um produto aí que tem risco de contaminar o seu queijo, aí é problema. Né? E a gente está falando isso porque queijo Minas Frescal tem um teor de umidade muito alto. Então ele já favorece muito o desenvolvimento microbiológico. Então se a sua matéria-prima vem já com um número, né, baixo de contaminação, mas vai ser utilizado no queijo Minas Frescal, a chance disso acelerar e chegar a ponto de sair fora do padrão do queijo é muito grande. E lembrando que como o queijo não tem um RTIQ específico, o que vai acontecer é que ele vai ser classificado como queijo Minas Frescal. E dentro de queijo Minas Frescal, a gente vai ter aí um limite ali, né, da legislação para análises microbiológicas. Então, continua sendo um problema, né, se a gente não tiver matérias-primas
de qualidade bem interessante, ou seja, que não vai favorecer aí o desenvolvimento de bactérias patogênicas no seu queijo. A Adriana está questionando aqui para a gente o seguinte: por exemplo, um leite com 17 de acidez, eu devo usar a mesma quantidade de ácido lático indicado por fornecedor? Sim, se você estiver comparando um leite com 17 e um leite com 14, ainda está dentro daquela normalidade de um leite que é aceitável no seu processo, né? É claro que sim, isso varia muito, Adriana. A gente falar que um leite com 18 graus de Dornick está fora do padrão, né? Aliás, um leite indo para 19, né? Que ele está fora do padrão, depende muito da sua região. A gente tem regiões no Brasil em que a média do leite é 16, 17. E a gente tem regiões que é 14, 15. Eu posso dizer isso que na região que eu estou aqui hoje, a média do leite é 14, 15. A gente raramente você vai ter leite com 17. Quando tem leite com 17, o pessoal já entende assim, não, esse leite tem problema. Porque não é a média regional, né? Então isso influencia muito. Ah, mas por que média regional pode ser diferente? Porque é a forma como que o pessoal na região faz o manejo, alimentação, ordenha, armazenamento. Isso promove ali naquele leite daquela região esse tipo de características, né? Então, assim, se a gente está numa região que a gente tem leite de 14, 15, aí chega um leite de 17 para fazer queijo Minas Frescal. Com certeza, já é um leite que a gente deve sim diminuir a quantidade de ácido lático que vai ser usado. Por quê? Porque ele já tem uma quantidade de ácido lático maior do que o normal, do que aquela média normal que você já trabalha no seu queijo. E a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala de elevação da acidez, a gente não pode simplesmente falar assim, mas saiu de 14 e foi para 17. Então, eu tenho ali 3 graus de Dornick, 0,3 gramas de ácido lático para cada litro de leite. O número não é só esse. A gente tem que lembrar de outra situação. O que levou à elevação da acidez do leite? Por que o leite elevou a acidez, né? Normalmente, essa elevação não é porque adicionou ácido lático. Esse ácido lático foi produzido ali no leite. E ele foi produzido a partir das bactérias. Então, provavelmente, você também vai ter como informação que se esse leite a 14 tinha 100 mil unidades de formador de colônia por ml, quando ele atingiu 17, provavelmente ele já está passando ali para 400 mil unidades de formador de colônia por ml. E por aí por diante, né? Não é um número preciso isso que eu estou falando. Eu só estou querendo dizer que a elevação ela teve um motivo. E o motivo foi a multiplicação das bactérias. Seja porque o leite foi recontaminado, seja porque o leite foi armazenado de maneira inadequada e em temperaturas mais elevadas esse número extrapolou o máximo permitido, mas de alguma forma essas bactérias é que produziram ácido lático suficiente para a gente sair de 14 graus de Dornick ou 15 para 17. Então a gente tem aí problemas, né? Porque se a gente pensa só na acidez, é uma situação, vou diminuir o ácido lático que eu vou usar na fabricação do meu queijo Minas Frescal. E lembrando que o ácido lático nem é um ingrediente obrigatório, você pode ou não utilizar, né? Para quem usa, realmente deve reduzir, num caso desse. Mas o que eu quero dizer é que, além dessa elevação da acidez, você teve um número mais elevado de bactérias provavelmente patogênicas e que podem estar causando, além dessa elevação de acidez, provocando alterações no seu leite. E lá no seu produto você perceber. Como que você vai perceber isso? Perceber com alteração de sabor, alterações muitas vezes até de cor, de coloração dos produtos, porque elas vão produzir, além do ácido lático, algumas enzimas, alguns peptídeos. As enzimas vão estar presentes no queijo, os peptídeos também vão estar presentes e eles vão provocar alterações lá no seu produto final. Então, tem que ficar atento também a esse lado também. Pessoal, eu quero aproveitar aqui e falar para vocês que em breve a gente vai disponibilizar um conteúdo inteiro sobre queijo Minas Frescal, né? Um treinamento que vai ficar disponível no nosso site.
E no nosso site hoje já tem um treinamento lá, que é o Classe A da mussarela. Quem quiser dar uma entrada lá e conferir, é bem legal. Quem adquiriu esse produto já teve bastante resultado. E vem Sim. muita coisa por aí. Já vai vir um É isso treinamento aí. sobre a análise fisicoquímica, análise microbiológica. Isso. E entre outros queijos, Minas Padrão, queijo prato, queijo coalho, vai vir bastante coisa. Mas hoje já tem formatado lá disponível o queijo mussarela. Eu Isso. queria pedir para quem está aqui nessa live colocar para a gente aí qual a cidade e qual o laticínio e, se possível, qual a capacidade de leite de trabalho para a gente entender um pouco sobre vocês, pessoal. É isso aí. A Adriana colocou aqui, faço uso de probiótico. Você acha que ajuda no combate às bactérias? Sim, ajuda sim, Adriano. O que que acontece? O que você está usando, na verdade, é o que a gente chama de fermento bioprotetor, né? É um fermento que a gente utiliza. Lembrando que fermento não é um ingrediente obrigatório do queijo frescal. Ele pode ser utilizado, né? É um opcional. E normalmente quando a gente utiliza, a gente tem um objetivo claro, que é de proteção, e não de que esse fermento vai produzir aroma, vai produzir sabor, vai produzir textura no queijo, nada disso. Quando a gente usa no queijo frescal, o objetivo nosso, literalmente, é proteção do produto, né? E os bioprotetores, né, que são esse tipo de fermento, né, que a gente tem aí no mercado, eles auxiliam bastante. A gente precisa de pensar que quando um produto ele não tem nenhum tipo de bactéria lática viável, né, na forma viável, e se ele for contaminado, por exemplo, coliformes, esses coliformes, eles vão reinar naquela peça de queijo ali eternamente, e vão só desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Agora, quando a gente tem uma cultura, né, protetora, a gente tem uma competição, né, entre as bactérias bioprotetoras, né, que estão ali naquele fermento, e as contaminantes. Então a gente tem uma disputa real pelo nutriente importante para o desenvolvimento delas, que é a lactose. Então, se não sobrar lactose para as bactérias patogênicas, a tendência é o número delas diminuir. Por isso que a gente chama de bioproteção, né? A gente tem essa situação. E a gente tem vários exemplos de bioprotetores. Alguns tipos de fermentos bioprotetores produzem alguns tipos de produtos que já são proteção para o queijo. Por exemplo, produzem lisina, né, que é um conservante natural, que é produzido por bactérias mesmo. Então, às vezes, a gente usa um fermento que tem a produção de lisina e ela vai proteger nosso queijo, porque ela é um inibidor, né, é um conservante. Então, são várias situações. Bioproteção hoje é uma palavra que está no mercado, a gente tem feito aí, né, trabalhos buscando aí informações se realmente é viável ou não. Em muitos casos, funciona e resolve o problema, né? A gente já teve cliente aí que a única solução para o queijo frescal foi usar um bioprotetor. E até hoje utiliza e funcionando maravilhosamente, queijo de excelente qualidade. Então, é um produto muito interessante sim, de usar. Nós temos um participante aqui do Paraguai, Opa! é o Luiz, né? Ele falou que tem um laticínio aqui em Hernandárias, Paraguai, capacidade de 30 mil litros. Volume interessante, hein, Oh, Luiz? muito legal, Luiz. Muito legal. A Conta Adriana pra gente colocou. aí, ó. O Luiz conta pra gente aí que tipo de queijo que ele produz lá no laticínio. Coloca pra Legal. gente aí, interessante mesmo. É, Adriana, laticínios AMC, 20 mil litros de leite sim, por dia. legal. Bastante leite Muito também. bom. Muito bom. É isso Ô aí. Éder, uma outra pergunta que é o seguinte. Queijo de Minas Frescal, fica na secagem por mais tempo, interfere no rendimento? É uma pergunta da Daniele. Sim, vai interferir, né? Até porque aquela secagem que a gente coloca no frescal é simplesmente para escorrer aquele soro excedente. Então, a partir daquele momento que escorreu, normalmente a gente deixa nessa secagem de um dia para o outro. Não vou falar nem 24 horas, porque normalmente é de um dia para o outro. Então, se você terminou a produção 2 horas da tarde e vai começar no outro dia, 8 horas da manhã, a embalar,
Não tem por que ficar esperando muito. É só para expulsão, né, daquele soro excedente. Então, quando a gente deixa esse produto de um dia para o outro, quanto mais tempo ficar ali, mais ele vai expulsando, mesmo em temperaturas mais baixas ali da câmara, né, da câmara de salga ou de secagem, onde você estiver fazendo. Então isso vai acontecer e é natural. Vai diminuir, né, a quantidade de umidade do queijo e diretamente o seu rendimento vai ser afetado, né? Só que a gente tem de pensar o seguinte: às vezes tem pessoas que pensam assim, não, então se é assim eu vou deixar o meu queijo frescal só 3 horas para depois embalar ele, porque ele vai ter um teor de umidade mais alto, isso é bom, isso é ganho, reverte em rendimento. Na prática é isso mesmo que acontece, reverte em rendimento naquele momento. Porque esse queijo vai para o mercado e começa a expulsar soro lá no mercado. Aí o mercado te devolve, aí é prejuízo, né? Então não vale a pena, a gente precisa ter um queijo equilibrado, um queijo que não tenha um excedente de soro muito grande, ou seja, teor de umidade muito elevado, que esse queijo seja comercializado e que não retorne. Todo queijo que retornou, o prejuízo é muito grande, né? Prejuízo porque é um retrabalho, aquilo, tudo que você fez foi perdido e ainda te deu prejuízo, porque o produto está lá de volta e você não pode reutilizá-lo, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Ter queijos que estão dentro daquilo que o mercado espera, né? Não ter aquela ganância de, não, eu posso fazer com 70% de umidade, para que eu vou fazer com 55%? Né? 55% é o mínimo, né? Mas normalmente o queijo frescal de boa qualidade, ele fica entre 56% e 58% de umidade, e é um queijo maravilhoso que atende o mercado. Tem expulsão de soro, né? A gente tratou isso na primeira live, tem expulsão de soro sim, né? Isso é inerente ao processo de fabricação do queijo Minas Frescal. É claro que não pode ser exagerado, mas é uma característica normal do queijo. Voltou. Não é isso? Olha, eu vou citar uma situação aqui que eu já me deparei de um laticínio que trabalhava com Minas Frescal e ele secava o queijo de um dia para o outro, né? Fazia o queijo na parte da tarde praticamente, e terminava a produção por volta de 3 horas e secava até no dia posterior, por volta de 7 horas da manhã. Só que essa câmara de secagem, cara, ela ficava a 1 grau. Isso, segundo ele, melhorava muito o rendimento do queijo e tal. O que você acha desse processo? Não, o que acontece? Ele de fato, ele tem razão, né? Quando a gente tem um teor de umidade muito alto no queijo e a gente tem essa conservação em temperaturas muito baixas, a tendência é o queijo não expulsar soro. Então esse soro fica retido na massa, né? Isso é comum de se fazer. A gente tem que ser muito claro com relação a essa situação. Então isso dá certo. Então posso fazer isso que vai funcionar no meu queijo, vou ter um rendimento ali de 4, 4,3, que é muito bom para queijo frescal. Funciona, vai funcionar. O problema é quando você vende esse produto. Então, normalmente, algumas empresas têm um processo de fabricação adaptado para essa situação, mas elas também têm um mercado muito direcionado. Um mercado que saiu o queijo aqui, 2 dias depois o queijo está consumido. Então, é uma vantagem grande, ele consegue fazer isso. Agora, imagina você produzir um queijo nessa condição. Resfriar 1 grau, vai ter ali os seus 70%, 72% de umidade, e depois você vende esse queijo lá para a padaria do Zé. Aí o Zé vai lá à noite e desliga a gôndola porque está cara a energia. Imagina o que vai acontecer com o seu queijo no outro dia, né? Seu queijo vai estar lá nadando no soro dentro da embalagem e acabou, não vende mais, né? Então são situações e situações, né? A gente precisa de ter um mercado consumidor rápido para que o queijo não tenha essa expulsão extrema de soro e a gente consiga ter um rendimento melhor. Isso não é possível, sim, né? Mas você tem que conhecer seu mercado, né? Você tem que conhecer sua cadeia de logística, de distribuição, porque isso vai fazer toda a diferença. O Luiz colocou aqui pra gente. Aqui produz mussarela, ricota, requeijão, culinário, mussa prato, que é a mussarela com corante de urucum, e também produzimos manteiga. Sou queijeiro profissional, brasileiro,
de Minas Gerais. Maravilha. Maravilha, Luiz. Isso aí é muito interessante, muito interessante. Trabalhei no Pará, fabricava Minas Frescal, usava embalagem potes com lacre e tampa, com validade de 20 dias. Por ser colocado em potes, não havia nenhuma perda e não dessorava. Isso aí, Ed, foi bom ele ter falado aqui, que me linka a próxima pergunta aqui agora, que é o seguinte. A gente tem um questionamento aqui da Água Industrial Bela Vista. Qual é a melhor embalagem para queijo de Minas Frescal? Pote plástico, Sim. Plástico com grampinho ou embalar a vácuo? O que que acontece? Como que a gente pode citar a melhor embalagem? Isso também é difícil de falar para você o que que fica melhor. Eu conheço produções de queijo embalado no clipe, embalagem sem vácuo no clipe, e que funciona perfeitamente, não tem nenhum problema. E na minha opinião, é uma das piores formas de se embalar o queijo frescal. Só que essa empresa produz muito queijo frescal, vende sempre assim e não tem problemas, né? Ao passo que eu conheço outras que têm pote e tem muito problema, que na minha opinião seria a embalagem mais adequada, né? Você tem uma estrutura melhor. Só que, o que que acontece? O pote que o Luiz citou aqui é um pote selado, né, com atmosfera controlada. Esse é a melhor embalagem. O pote que o pessoal tenta usar é um pote comum, com tampa comum, né? Vai simplesmente colocar o queijinho num pote e tampar, né? Isso não funciona bem, né? Aí a gente costuma ter alterações significativas do queijo, né? A gente pode ver aí no mercado que a gente tem queijos, né, com embalagem em pote, selado e com atmosfera modificada. Isso ajuda demais. A gente tem um shelf life muito interessante aí do queijo nessa condição. E se você não tem um equipamento que faz isso, porque isso é uma termoformadora, você pode ter a produção em potes, mas faça a embalagem a vácuo do queijo e depois coloque ele no pote. Ah, mas eu tenho duas embalagens. Sim, tem duas embalagens, maior proteção para o seu queijo, menor retorno do seu queijo do mercado, consequentemente, mais lucro, né? A gente tem que avaliar todas essas situações, né? Uma vez eu recomendei para uma empresa fazer o uso do pote e da embalagem a vácuo. E por quê? O retorno do queijo deles é o queijo amassado. Queijo que foi amassado no mercado e retornado. Simplesmente por isso, porque amassava o queijo. O queijo não tinha problema, o pessoal gostava muito, só que se amassava e não vendia. E o mercado devolvia, queria bonificação e assim por diante. Aí eles acharam caro a embalagem, né? Ah, vou colocar no pote, isso vai ficar mais caro, não compensa. Com muito custo, eles observaram que realmente poderia ser a solução e fizeram. Hoje estão praticamente zerados de reclamação do queijo. Por quê? Porque não tem queijo amassando mais, o queijo está no pote, né? Então, realmente é uma situação que deve ser levada em consideração vários fatores. O que te atende, o que seu mercado necessita, o que você já teve de experiências com a sua situação. Mas, assim, inegavelmente um pote ajuda muito, né? Não pode ser um pote comum, que você simplesmente vai lá e tampa, que já resolveu. Isso não vai ser o suficiente, né? Se for fazer o uso de pote, tem a opção de usar a embalagem a vácuo e o pote, ou se não, fazer uma termoformadora, que é a situação que ocorre aí, igual o Luiz, né, que é um dos nossos aí, uma das pessoas que está assistindo, que já relatou que já fez isso. Isso realmente é muito interessante. Então, varia muito de acordo com a sua necessidade, aquilo que o seu mercado consumidor precisa, né? A gente tem que ter atento a isso, tem que ficar atento a isso. Não é só aquilo que é mais rentável financeiramente, porque aparentemente aquilo que é financeiramente melhor para você pode não ser melhor para o seu cliente e ele para de comprar seu produto. Aí fica pior, porque o retorno é grande, né? Não tem vendas, é pior. A Adriana até colocou aqui, usamos embalagem a vácuo, térmico livre e depois vai para o pote. É isso que você falou agora. É o que eu estou falando agora. Essa, na minha opinião, é a melhor opção hoje, para o que a gente vê. É claro que, assim, sem conhecer a situação, né, de cada caso é um caso, cada caso é um caso, mas essa seria a melhor opção, né? Você tem proteções variadas. A sua embalagem oferece muito mais proteção
o seu produto. E, consequentemente, você tem menos prejuízo com o retorno. Ainda mais que se trata de um queijo de alto risco, né? Alto risco, né, de contaminar. É porque ele tem teor de umidade muito alto, então a atividade de água nesse tipo de queijo é muito elevada. Isso favorece o desenvolvimento de bactérias, né? Porque elas precisam, né? A gente até comentou na live da semana anterior, né? Sobre aquele tripé, né? Precisa de nutriente, precisa de temperatura e precisa também de uma condição favorável para desenvolvimento, né? Que é o que a gente fala aí de temperatura, nutriente e qual que é o terceiro item? Até Umidade? esqueci. Temperatura, umidade. Água, umidade, tá certo. É água, umidade. Né? São os 3 fatores que vão interferir direto. Se você quebra um desses fatores, você tem uma diminuição aí no desenvolvimento das bactérias patogênicas. Aí o queijo já tem É, 2 pilares aí de cara e falta só um terceiro, que é a temperatura, que basta o tiozinho da gôndola desligar à noite que vai florescer. Então, por isso que ele é tão complicado, né? E se a gente compara com outros tipos de queijo, fala assim, mas queijo é tudo igual, então vai acontecer com todos. Não, não é tudo igual. A gente tem queijos aí com atividade de água muito baixa. Então, mesmo que a temperatura eleve, o nível de contaminação dele vai desenvolver em velocidade muito mais baixa. Né? Porque não tem, né, esse tripé, ele não está bem estruturado. Exatamente. Pessoal, eu acho que hoje foi isso. É isso aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Quinta-feira que vem, no mesmo horário, tem mais uma live sobre outro assunto. E como eu falei, no nosso site, o nosso suporte deixou aqui disponível o site já para entrar. Tem uma plataforma de curso. E hoje a gente está com o primeiro curso, que é o Classe A da mussarela. Para quem fabrica mussarela, é bem interessante. Retorno garantido, tá? Que essa metodologia que o Éder desenvolveu funciona. Aqui, ó, a Dani colocou aqui mais uma vez para a gente. Agradeço a todos pela presença. A Adriana aqui deixa a gente mais feliz, falando que amou a live, dando os parabéns pela ajuda de sempre. Adriana, Valeu, Adriano. A gente que adora a sua participação aí, sempre esteja com a gente. O Luiz do Paraguai aí, falando que foi ótimo, Luiz. Valeu, Luiz. Participação, cara. Bom ter muito uma pessoa bom mesmo. Com experiência de fora para compartilhar também. E quinta-feira tem mais, ô Luiz? Quinta-feira traz aí. Tem mais. Traz uns questionamentos aí para a gente interagir, para a gente saber um pouco dessa fábrica suíra do Paraguai. Pessoal, valeu. Então, até quinta-feira. Valeu. Forte abraço a todos. Valeu, Éder. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Quinta-feira, nós esperamos vocês.